Olá, meus queridos alunos! No nosso último encontro, falamos sobre doenças mortais que aterrorizaram a humanidade ao longo da história e como nossos antepassados superaram estas enfermidades. Uma das coisas que aprendemos foi que a ciência evoluiu bastante no último século. Isso nos permite compreender aquilo que está ameaçando a vida de milhares de pessoas na atualidade. Mas mesmo com tantas informações, será que sabemos com o que estamos lidando hoje? Eu sou a professora Javeane, do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, e convido você para juntos entendermos mais sobre os vírus. Do que são formados, onde vivem, como se reproduzem e, claro, quem é o novo coronavírus. Os vírus foram descobertos em 1892 por Dmitry Ivanovsky, mas só foram visualizados pela primeira vez após a invenção do microscópio eletrônico em 1931. Vírus vem do latim que quer dizer veneno, e foram assim chamados por causarem danos aos seres nos quais habitavam. A composição de um vírus é bastante simples. Um material genético, que pode ser DNA ou RNA ou ainda os dois juntos, envolvidos por uma cápsula de proteína chamada capsídeo. Não há outras organelas como nas células. Logo, eles não têm condições de se reproduzir sozinhos. Por este motivo, não são considerados seres vivos, mas partículas infecciosas. Você deve estar se perguntando como seres aparentemente tão frágeis podem causar doenças. É que por não conseguirem se reproduzir sozinhos, os vírus invadem células saudáveis e as escravizam, fazendo elas pararem de exercer suas atividades normais para trabalhar na produção de novos vírus, causando a morte dessa célula. Por só conseguirem se reproduzir dentro de uma célula, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Fora das células são partículas inertes, denominadas vírions. Atualmente são conhecidos cerca de 3.600 tipos de vírus, que podem infectar pessoas, animais, plantas, fungos, protozoários e até bactérias. Quando o vírus possui o DNA em sua composição, ele é classificado como um adenovírus. Quando possui RNA, é chamado de retrovírus. A cápsula que os envolve possui proteínas específicas, que têm afinidades com receptores de determinadas células. Por isso, um vírus nunca ataca o organismo como um todo. Ataca algumas células, ou seja, aquelas cujos receptores de membrana plasmática tiveram afinidade com as proteínas virais e, portanto, deixaram o vírus entrar. Além desse capsídeo proteico, alguns vírus são chamados de vírus envelopados, pois possuem um envoltório a mais constituído de lipídios. Quando a gente lava as mãos com água e sabão ou com álcool gel 70%, é justamente essas cápsulas de proteína e lipídios que estamos tentando quebrar. E a fricção das mãos com esses produtos ajuda neste processo, pois sem a cápsula de proteína não tem como o vírus se ligar aos receptores das nossas células e assim entrar no nosso corpo. Portanto, manter as mãos higienizadas ajuda a evitar a contaminação viral. E quem é esse vírus que está causando essa pandemia no ano de 2020 e mudando completamente a forma como a humanidade encara a vida? Esse vírus faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias, cujos primeiros integrantes foram descobertos em 1937. Quase 30 anos depois do primeiro isolamento da infecção, em 1965, esse conjunto de vírus foi nominado como coronavírus, pois seu capsídeo se assemelha a uma coroa quando vista de um microscópio. Até o momento existem 40 tipos de coronavírus, dos quais 8 infectam seres humanos, causando infecções respiratórias. Em 2003, um desses 8 causou infecção respiratória aguda grave em mais de 8.000 pessoas na China e recebeu o nome de SARS-CoV. SARS, uma sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, CO de coronavírus e V de vírus, SARS-CoV. Em dezembro de 2019, foi registrada uma nova variação do vírus, que foi batizado de SARS-CoV-2 e é o responsável pela pandemia atual.
Uma das consequências do vírus SARS-CoV-2 é a Covid-19, uma doença que pode ter quadros assintomáticos ou infecções respiratórias graves. Se ligou na diferença entre os conceitos? Pois vamos lá. SARS-CoV-2 é o nome do vírus que está causando a pandemia. Covid-19 é o nome da doença que esse vírus causa. E coronavírus é o nome da família a quem o SARS-CoV-2 pertence. Quer saber mais sobre o coronavírus? Ele é um retrovírus envelopado, pois possui como material genético o RNA, envolvido por um capsídeo e um envelope de lipídios. Ele se reproduz como os demais vírus, em um processo denominado de replicação, que ocorre em 6 etapas básicas. A primeira etapa, chamada absorção, é quando o vírus se liga aos receptores da membrana plasmática da célula que ele irá parasitar. A segunda etapa, a penetração, o vírus começa a entrar na célula que será parasitada. Na terceira etapa, o desnudamento, já dentro da célula, o vírus sofre a ação de enzimas que destroem seu capsídeo, liberando o material genético no núcleo. Na outra etapa, o material genético do vírus afeta a atividade celular, que passa a produzir as proteínas necessárias para a criação de novos vírus. Na quinta etapa, montagem e maturação, novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pela célula. E na última etapa, após estarem completamente formados, os vírus saem da célula para outra, causando a morte da célula hospedeira. E é nesse momento que começa todo o estrago dentro do corpo do organismo infectado. E esse SARS-CoV-2, professora, de onde veio? Das profundezas dos infernos? Como pode surgir um vírus desses do nada? Primeiro, pessoal, vamos entender uma coisa. Os vírus, eles são altamente mutagênicos, ou seja, quando a célula escrava vai fazer a cópia do DNA ou do RNA, ela acaba cometendo erros. Um vírus que entra na célula com uma constituição genética pode sair dessa célula com uma outra constituição. Obra do demônio? Não, obra do acaso. Erros na hora de fazer cópias do DNA ou RNA acontecem a todo momento, inclusive nas nossas células. Esses erros são chamados de mutações. Os vírus são altamente mutagênicos. Até agora, as investigações apontam que o SARS-CoV-2 é resultado de uma mutação de um vírus que já circulava entre animais silvestres. Embora alguns cientistas defendam a hipótese de criação de uma arma biológica em laboratório, ou ainda a tentativa da criação de uma vacina contra a AIDS que não deu certo. Hipóteses à parte, o fato é que é possível sim o surgimento natural de um vírus mortal por sucessivas mutações. Agora que fomos devidamente apresentados ao SARS-CoV-2, na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre como esse vírus age no nosso organismo. Eu espero contar com a sua presença. Para finalizar essa aula, eu quero falar para vocês uma frase da Cecília Sfalzi, que diz o seguinte, abre aspas, a ordem para hoje é continuar, mesmo que os ventos não soprem a favor. Acreditar, mesmo que tudo pareça ser o contrário da nossa fé. E não duvidar, mesmo que as circunstâncias tentem nos causar medo. Fecha aspas. Até a próxima aula.